Fala galera, tudo bem? Eu estou aqui hoje para atender pedidos. E hoje estou aqui atendendo o pedido de Jefferson Leite, que pediu uma aula sobre verbo intransitivo. Essa aula é para você, Jefferson. Vem comigo. Pessoal, qual é o conceito de verbo intransitivo? Eu tenho uma aula de complementos verbais e eu falo de verbo transitivo o tempo todo. Ora, se o verbo transitivo é o verbo que dá trânsito para o objeto, ou seja, ele dá espaço para que haja um complemento verbal, o verbo intransitivo, o prefixo in está dizendo o quê? Ele não dá passagem, ele não dá complemento. Se ele não dá passagem para o complemento, é porque ele tem um sentido completo, ele se basta. Usei o verbo, ele já é suficiente para entender, para dar sentido à frase. Só que eu tenho que tomar cuidado com algumas situações em que esse verbo ele será intransitivo e, de repente, ele sozinho ali pode estabelecer uma noção que não seria suficiente para entender o verbo. Então vamos lá. Conceito de verbo intransitivo. É um verbo que não apresenta complemento. Por quê? Porque o verbo bastaria em si. Ele já teria sentido completo. Então, o que acontece? Vejamos aqui, por exemplo, dois casos. O técnico famoso morreu. Veja que o verbo aqui, ó, morreu. Eu não preciso colocar mais nenhuma informação. O sujeito já está me dizendo aqui que o técnico famoso. Esse aqui é o sujeito. O predicado está lá do outro lado, está bem do ladinho. Morreu. Veja que não há nenhum complemento verbal, nenhum substantivo, nenhuma palavra completando o sentido, porque o verbo morrer, morreu. Acabou, ele cabe, ele já tem um sentido completo. Se ele já tem um sentido completo, isso faz com que ele seja um verbo intransitivo. Já que eu botei morreu, eu coloquei aqui que o filho de Pedro nasceu. Ora, nascimento e morte. Nasceu, eu não preciso dizer mais nada, eu não preciso dar mais informações. O que eu colocar mais será advérbio. E aí que está a grande questão. Quem nasceu aqui, ó, o sujeito é o filho de Pedro. Aqui está o sujeito. Eu olho para o objeto, ou melhor, olho para o predicado. O que acontece aqui no predicado? Eu tenho apenas o verbo nasceu. Não tenho mais nenhuma informação. Então aqui, ó, predicado verbal, né? Ele é núcleo, verbo intransitivo, núcleo do predicado verbal. Ó, núcleo. O verbo aqui ele é intransitivo, apresenta o sentido completo. Ele vai ser núcleo do quê? Do predicado verbal. Agora, preste atenção no seguinte. Pode acontecer, como nessa frase aqui, ó, ela foi ao show sozinha. Observe que o verbo está aqui, ó, foi, verbo ir. Se ela foi, ela é o sujeito. É sobre ela que eu estou falando. Ela é o sujeito da oração. Agora, foi ao show sozinha, tudo isso aqui é o predicado. Agora, observe só. Quem é aqui o verbo ir? Quem vai, vai. Ao show está me dizendo o lugar onde ela foi. Se você está me dizendo o lugar onde ela foi, o que acontece? Isso aqui é advérbio. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Está se referindo ao verbo. Sozinha, eu tenho um adjetivo dentro do predicado, mas que está se referindo aqui, ó. Estou dentro do predicado e ela está se referindo a quem? Ao sujeito? Ela. Então, isso seria aqui um predicativo do sujeito. E o verbo aqui, veja, ele não tem complemento. Então, o verbo aqui, ó, ele é um verbo intransitivo. Como o verbo intransitivo, ele aí, no caso, ó, ele está aqui, mas ele apresenta outras informações. E aí, ó, como eu tenho um predicativo do sujeito aqui e eu tenho um verbo que é núcleo, eu tenho uma situação com dois núcleos, né? Então aí, ó, aproveitando, revendo aquela aula de predicado, ó, isso aqui se torna um predicado verbo nominal, porque eu tenho dois núcleos. Observe aqui embaixo, ela chegou ao trabalho cedo. Veja bem, se eu pegar aqui o verbo chegar, o que acontece? Quem chega, chega.
Eu não tenho que ter complemento. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o sujeito ela. Eu tenho o verbo chegar. Chegou o quê? Ao trabalho cedo. O que acontece aqui, ó? Eu tenho, nessa frase, ao trabalho, está indicando o lugar onde chegou. Então, isso aqui é adjunto adverbial de lugar. E eu tenho cedo, que está indicando o quê? O tempo que ele chegou. Então, aqui seria o quê? Adjunto adverbial de tempo. E aí, o que acontece? Tem o verbo chegar. O verbo chegar, ele está sem nenhum complemento. Se ele não tem complemento, então ele é um verbo intransitivo. Então, você pode observar o seguinte, o que eu quis fazer aqui para vocês, ou para você, Gerson, e para todos aqueles que estão acompanhando a aula. Eu quero mostrar que o verbo intransitivo, ele pode estar sozinho no predicado, e se ele estiver sozinho no predicado, ele vai ser núcleo do predicado verbal. Ele pode aparecer com um advérbio e com um predicativo do sujeito, como eu mostrei aqui. Aí o predicado tem o núcleo, que é o verbo intransitivo, mais o predicativo do sujeito, então ele vai ser um predicado verbo nominal. E ele pode aparecer aqui acompanhado só de advérbio. E aí ele é núcleo e aí ele vai ser predicado verbal. A aula é sobre verbo intransitivo. Mas para não ficar só falando de verbo intransitivo, eu aproveitei para falar sobre outras questões que estão no vídeo do Monteiro. Então, verbo intransitivo é aquele verbo que não apresenta objeto, que não apresenta complemento. Ele se cabe em si mesmo. E ele pode aparecer acompanhado por advérbios, predicativos, dentro do predicado. Tá bom, Jefferson? Espero que tenha ajudado. Boa sorte, bons estudos. Acompanhe o canal do Monteiro. Se você gostou da dica, dá aquele like aqui embaixo. E mais importante, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem muita gente que está entrando no Monteiro, está assistindo e não está clicando. Então, dá essa força e a gente agradece. E toca o sininho. Toda semana tem aula nova. Um abraço.